Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9. Quem achou pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Do verso 1 em diante, diz assim o texto sagrado: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram: devolve o menino para sua mãe. Jesus ressuscita o menino na hora. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Poderoso é o nome de Jesus. Aleluia! Quando você não precisa de um espelho, tão grande é a constatação que você descobriu da própria incompetência. Aí não precisa ninguém dizer nada, pelo contrário, aí todos que estão à sua volta e que não veem como você se vê, podem dizer assim: rapaz, não é assim não, não é isso não, você é isso, você é aquilo, falando coisas boas a seu respeito. Mas se você tiver uma constatação factual de quem você é, não importa o que todos dizem. A voz da nossa consciência, ela é tão forte que a gente tem que vigiar para ela não virar o nosso Deus. De tão forte que ela é, de tanto poder que ela tem de nortear a gente. John Piper vai dizer uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, e tremi quando li a primeira vez. Ele disse assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de nada do que você decide fazer, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Mãe Camila, do que você está dizendo? Estou dizendo de uma consciência. E o poder que a consciência tem de nortear a nossa vida, ela é tão grande, que se a gente não vigiar, ela vira nosso Deus. Por quê? Porque ela é muito forte. A consciência é a luz da alma. A consciência é a voz pela qual Deus muitas vezes usa para nos direcionar a caminhar pelo lugar certo. Por isso Paulo vai dizer por algumas vezes: preservando a boa consciência. A consciência seria a nota, o timbre da voz que o Espírito Santo usa quando quer fazer-nos entender que nós estamos errados, mesmo que todos estejam dizendo que nós estamos certos. Então é desse nível que eu estou falando. É quando você já chegou ao nível de discernir a voz da sua consciência, e quando ela tem poder de fala dentro de você, ela não fala sobre o que os aplausos dizem depois do que você canta, ela não fala sobre os elogios dos comentários da foto que você publica, ela não compactua a voz do que o povo vê quando olha para o seu estereótipo. Ela conhece as deficiências que nasceram com você. Só que a consciência não é amiga nem inimiga, ela é consciência. Se a consciência é amiga, já não é consciência. Se a consciência é inimiga, também não é consciência. A consciência é uma balança que deve ser justa para ser boa. Mãe Camila, o que você está dizendo? Por isso, João vai falar categoricamente: se teu coração te condena, se a tua consciência te faz lembrar dos teus pecados, se a tua consciência joga na cara teu vício de pornografia, se a tua consciência te traz à memória todos os dias o dia que você traiu tua mulher, o dia que teu filho não te perdoou, o dia que você entrou em disciplina, o dia que você ficou excomungado, o dia que teu pecado não foi confessado, se a tua consciência está fazendo isso, se teu coração te sentencia, se o teu coração te condena, João vai dizer: maior é Deus. Eita, quem entende o mistério da graça manifesta aí, agradecendo a graça. Aí ele vai dizer: se teu coração te condena, maior é Deus que está no céu do que seu coração. O que ele está dizendo? Vai haver uma condenação. Deixa eu te falar.
vai haver justificativas, melhor, vai haver base, vai haver lógica para a sua culpa. Sua culpa pode ser explicada. Eu posso explicar por que você sente culpa. Sabe por que você sente culpa? Porque tua culpa tem alicerce. Tua culpa tem motivo, então ela é muito bem construída e por isso ela, te arrebenta. Quando eu prego a graça, fica difícil para essa consciência que está vindo, marretada pela culpa, entender que essa graça tem explicação, mas não tem muita lógica. Por quê? Porque você lembra que se sente culpado pelo que você fez. E de repente eu ministro sobre a sua vida a graça. O que é isso? Favor imerecível. Só que a sua consciência estabelece a medida da sua balança de condenação baseado no que você faz. E aí quando você recebe perdão, não pelo que você fez, mas pelo que alguém fez, se colocando no seu lugar. Então João vai dizer, se teu coração te condena, se lembre que maior é Deus do que o seu coração. O que ele está dizendo? Não fique com o que você tem explicação, fique com o que Deus disse, fique com o que Deus falou, fique com o que Deus determinou a seu respeito. O que ele determinou? Foram várias determinações. Por exemplo, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Vez ou outro o diabo vai tentar usar um dedo de acusação para tentar lembrar de onde ele me tirou. Mas o que o Senhor está dizendo? Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, segundo a voz, a vontade e a palavra daqueles que Ele o chamou. Agora, a verdade é que é muito difícil conviver com essas deficiências. Oi, irmã Camila, por que você está pregando de deficiência? Porque eu desafio um homem aqui a levantar e dizer que não tem nenhuma. Se ele tiver ousadia para levantar aqui e dizer que não tem nenhuma, a própria existência dele sobre esta terra já prova que ele não é coerente. Já era para ter sido tomado? Já era para ter sido levado? Dá uma olhada para quem está ao teu lado, diga assim, se está aqui. Não, você ficou sem graça. Irmã Camila, eu não gosto de virar para o irmão que está do lado. Ótimo, no dia que vier outro pregador, você expressa a sua vontade. Hoje eu vou expressar a vontade de Deus. E se Ele está me usando assim, você tem que cumprir essa vontade. Aí, irmã Camila, eu já vou virando o olhinho do emoji. Vai virando o olhinho do emoji porque não está entendendo que palavra de Deus é pedagógica. E pedagogia é repetição que gera aprendizado. Quando eu disser 3... você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer, se está aqui, tem déficit. Não contei até 3 ainda, e agora quer falar toda hora agora, né? 1, 2, 3, vai! Se está aqui, tem déficit. O que é déficit? Falta de, menos alguma coisa, deficiência. Mas Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que o Senhor preparou um grande conclave nessa noite para que nós venhamos trazer uma mensagem a todos os deficientes que estão aqui. E os que ficaram indignados em se sentirem comparados com essa palavra, mostram que estão mais enfermos do que outros. E não tem deficiência que indigna maior, que nos indigna mais, do que a que nós chegamos à constatação que não conseguimos mais curar. Davi vai falar algo, Jeremias vai falar a mesma coisa. E ambos vão dizer, em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí eu te pergunto, pode um feto pecar dentro do ventre da mãe? Não. Do que ele está falando? Está falando da sua natureza caída. Está falando da sua miserabilidade humana. Do que ele está falando? Ele está falando do que Paulo falou ao escrever Romanos. Romanos 8, se não me engano. Ele vai dizer o quê? O querer bem está em mim. Mas todas as vezes que vou executar o bem que está em mim, de boa consciência, encontro outra lei, isto é, operando nos meus membros, na minha carne. E ela guerreia e milita contra a minha boa consciência. Então, me sinto muito mal, porque
o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, faço. Miserável homem que sou. Paulo está indignado. Mãe Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que nessa noite Deus reuniu os indignados aqui. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. A diferença de Deus, a diferença do Espírito Santo e das pessoas que nos apontam do lado de fora é que elas olham as nossas deficiências e dizem assim: você é assim, você é assado, e só dizem isso. A diferença de Deus é que Ele diz: você é assim, mas eu sou outra coisa, e em você eu posso ser diferente do que você tem sido até aqui. Aí Ele vai dizer: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas o texto não termina com ele falando de morte, o texto termina com ele falando de redenção, porque ele vai falar de Jesus. Aí quando ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte, parece até episódio do Chapolin Colorado, quando a pessoa está em perigo e diz assim: e agora? Ah, tá bom que tu não é dessa época. Chapolin, chegava na hora do desafio, a dama ou a criança em perigo, qualquer coisa do tipo, e aí a ordem, né? A palavra que era deixa para a entrada dele era: e agora? Quem poderá me defender? Ou quem poderá nos defender? Parece que Paulo está fazendo isso, mas não é de Chapolin que ele está falando, não. Ele diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças dou a Jesus Cristo, meu Senhor, nosso Senhor e Salvador. E Ele vai anunciar o arrebatamento, que é quando Ele fala que essa corruptibilidade será vencida e nós teremos um corpo incorruptível. Mas enquanto isso não acontece, Ele diz: o que eu não posso me desfazer, que é o corpo, eu vou mortificar até que Ele venha. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, vivo na fé daquele que me chamou, indignado com as suas deficiências, indignado com os seus erros, com as suas falhas, mas esperançoso, porque sabe como fazer para conviver com elas, sem nunca ter que conformar-se. Paulo vai chegar ao cabo derradeiro da sua vida, e diante de tantas coisas vitoriosas que marcam o seu currículo, a sua carreira eclesiástica, a sua vida com Deus. Gente, os teólogos vivem divergindo em uma série de coisas acerca dos manuscritos, dos evangelhos e da escritura sagrada, mas tem uma coisa que até os mais divergentes concordam em uma única voz. Eles dizem que se por alguma desgraça ou catástrofe todo o texto e compêndio de informações da palavra se perdesse e só se restassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para que todo homem tivesse regra, vida e prática de fé, doutrina e salvação em Jesus Cristo. Um homem que teve revelações da parte de Deus tão grande, tão grande, tão grande, que o texto vai dizer que foi-lhe imposto um espinho na carne, para que não se engrandecesse com as revelações que lhe foram entregues. Este homem, quando vai chegando ao fim da sua carreira, ele vai dizer: combati. Agora, tantas pessoas em estatura, posição, poder, tão menores do que Paulo, se sentem extremamente aptas em poder dizer: eu venci. E não é indigno isso. Em Cristo somos mais do que vencedores. Mas Paulo não vai conseguir finalizar o restante da sua carreira dizendo venci. Ele vai finalizar, pelo menos nós datamos como ponto de fechada da sua carreira, ele dizendo: combati. Agora você vê um Paulo que trabalha de segunda a sexta para não onerar a igreja, e tendo só final de semana ainda consegue percorrer uma rota missionária que hoje em dia nem gente tendo tanto navio e carro consegue fazer com a tanta excelência. Um homem que chega em Éfeso e em 5 dias vira o templo da deusa Diana de cabeça para baixo. 5 dias sozinho, uma única voz. Esse homem vai chegar para o final da vida e, podendo dizer venci, me abre a boca para dizer combati. Isso me foi afago na alma, em dias que eu pensava que não tinha mais jeito.
Em dias que eu pensava, não que não tinha porque Deus não tinha poder, mas porque eu não conseguia me colocar no centro da vontade de Deus para receber o que Ele podia fazer. Porque o que nos indigna é isso. É chegar a um nível de maturidade e fé e perceber que Deus pode tudo, mas a gente não consegue estar no alinhamento do recebimento. É isso que faz a gente acordar de manhã mal-humorado. É isso que faz a gente dizer que vai começar um propósito e não terminá-lo. Ele vai dizer combati, e quando ele disse combati, o Espírito de Deus falou comigo: ei, pare de fazer uma oração tão egocentrista. Pare de ser uma arrogante espiritual. E eu disse: Senhor, por quê? Porque eu estou com vontade de dizer que venci antes de morrer. E ele disse: por que você quer dizer venci quando nem aprendeu ainda a combater? E eu disse: mas Senhor, vencer é muito bom, vencer é triunfante. E inclusive isso é tão bom que a gente fica reproduzindo o que a Bíblia não diz sobre a justificativa de que Jesus falou, dizendo: e disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vós, aonde que isso está escrito? Está escrito: e disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ponto. Ele está dizendo, e Paulo vai dizer: se o homem quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se, pois em Deus. Quando alguém dizer você é um derrotado, você diz: mas meu Cristo já venceu, e nele eu também venci. E aí ele vai chegar ao final de sua vida, presta atenção que eu vou voltar para João 9, e ele diz assim: combati o bom combate. O Senhor falou para mim: Camila, a maior vitória, enquanto ela não vem, não é ter a ideia de ficar dizendo eu venci, mas é entender que enquanto você não vence, eu te dou todas as armas. Eu te dou toda a munição. Eu te dou todo o sangue que você precisa. Toda a força que você precisa. Para quê? Para dizer: combati. Combati, o que é isso? É como disse Martin Luther King, é como ele disse: posso não estar onde gostaria, mas também estou feliz porque já não estou onde estive um dia. Combati. Pega na mão de alguém, eu estou sentindo graça de Deus, essa palavra vai levantar mais alguém hoje aqui. Pega na mão de alguém aí com graça, pega na mão dessa pessoa, sacode ela para o alto como quem levanta a mão de um vencedor, e diga para ele ou para ela: combata. A maior vitória não é dizer venci, a maior vitória é poder acordar todos os dias e dizer: vida, pode vir porque eu estou pronta para combater, eu estou pronta para ir para cima, você não me matou. Elevará, chorabá, calamai, chore. Diga aí para alguém: eu estou viva, eu estou vivo. E sabe por que eu estou vivo? Porque quando a traição chegou lá em casa, eu não venci, mas combati. Sabe por que eu estou vivo? Porque meu filho pode estar no tráfico, mas sabe por que lá em casa ainda ninguém morreu? Porque eu posso ainda não ter cantado o hino da vitória, mas acordo todo dia para combater. Eu estou combatendo, e o combate é bom. O combate ensina a gente a orar, o combate ensina a gente a pregar, o combate ensina a gente a ver que nós temos coisas em nós maiores do que as nossas deficiências. Olha para alguém e diga: combata. Levante as armas que Deus te deu, use a língua que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu, a graça que Deus te deu, o poder que Deus te deu, a unção que Deus te deu. E naquele dia, Ebarai chori calama, calamai chorias. Naquele dia, João disse: eu, João, estava em Pátimos, quando o Senhor me arrebatou em espírito.
E naquele dia eu vi grandes visões. Ele não só viu, como também ouviu muita coisa. E uma das coisas que ele ouviu, que eu tento me lembrar sempre que posso, foi que ele disse que viu os salvos. E era uma multidão. Ele disse que todos eles estavam vestidos, o exército do céu usava linho fino. E todos eles tinham as suas vestes salpicadas. O sangue do Cordeiro. Aí Jesus olha para eles e diz: vinde benditos de meu Pai. Possuí o que já estava preparado para vós desde os primórdios dos tempos. Viu pedra, viu novo nome, e viu que Jesus dava tudo isso a quem ele dizia: ao que vencer. O combate se pega para capar, rapaz. Essa coragem que a gente precisa ter para estar nesse cenário chamado vida. Porque não leva mal não, mas é verdade, viver é um ato de coragem. Certo filósofo disse: alguns vivem, outros só existem. Camila, como é que a gente difere um vivo de um existente? Ora, assim como se difere um vivo de um morto. O morto também existe. Sim ou não? Mas não tem movimento. Como é que se difere um morto de um vivo? Pela capacidade de ser útil. Você precisa entender nessa noite o que o Espírito está dizendo a essa igreja. E o que ele está dizendo é que as nossas deficiências não são o ponto final da nossa vida. Preste atenção. Olha o que você leu no gerúndio comigo, segundo a colocação de João. E passando Jesus, e eu gosto muito da colocação do gerúndio, João traz os milagres que Jesus fez, sempre conjugando no gerúndio, passando, olhando, sentindo. Eu acho maravilhoso porque é o verbo continuativo, é você ter o poder de contar uma história no passado, numa narrativa como se ela estivesse acontecendo na hora que você está falando. E eu gosto desse jeito de João, porque dá para a gente a liberdade de fazer isso, de falar das coisas que Jesus fez no passado como se ele estivesse fazendo na hora que a gente está falando. Eu acho isso muito próprio de Jesus, sobretudo porque Tiago disse, ele é o mesmo ontem e será eternamente. Então é muito possivelmente, é muito provável que quando eu digo assim, olha, e quando Jesus ia passando, eu posso estar falando uma coisa que está acontecendo agora. Será que eu posso dizer aqui nessa noite que Jesus está passando? Que Jesus está passando. Quando Jesus ia passando, vírgula, viu um homem, vírgula, cego de nascença. Então os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais para que nascesse cego? De repente começam a levantar toda uma especulação ao redor do cego. Rabi, quem pecou? Ele ou os pais para que ele nascesse cego? E aí Jesus vai dizer, nem ele, nem os seus pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Mas perceba uma coisa, é impressionante como nós somos lembrados por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós temos. Quem está aí, diga amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. Redobre a sua atenção agora. Esse homem tem uma deficiência assim como todos nós temos, e eu acho que eu já te fiz compreender que você também tem uma.
E foi o próprio Jesus que disse que os piores cegos não são os que não têm vista, mas são os que vendo não enxergam. Eu quero que fique claro de que deficiências eu estou falando aqui nessa noite. E é impressionante como na sociedade as pessoas lembram de quem nós somos, julgam quem nós somos, ou baseado no que a gente tem, ou baseado no que a gente faz. Percebam que o tempo todo chamam ele de cego. Provavelmente o homem tem um nome, mas só chamam ele de... Trazem a história de quem ele é baseado no que ele tem. O cego, é tão verdade o que eu estou dizendo aqui, que este homem mora na região em que ele foi curado, e mesmo depois de ser curado e não sendo mais portador de cegueira, ele vai voltar enxergando. A vizinhança que viu o moleque crescer cego, o adulto crescer cego, e agora está vendo o adulto ser curado, de vez olhar, chamar pelo nome, se lembrar do que está acontecendo e ficar maravilhado com o milagre que Jesus acabou de operar. Não, olha a especulação que você e eu lemos aqui nessa noite. O povo ficou olhando e dizendo, não é ele, é aquele que ficava pedindo esmola. Olha isso, os discípulos só falam do que ele tem. Completa para mim, os discípulos só falam do que ele, e a sociedade só fala do que ele faz. Olha isso, os discípulos só falam do que ele, e a sociedade só fala do que ele. Jesus é o único que não se ocupa em falar do que ele tem, não se ocupa em falar do que ele faz, mas se ocupa em olhar para quem ele é, independente do que ele tem e independente do que ele faz. Jesus é o único dentro da narrativa histórica que vai olhar para ele, e mesmo sabendo que ele tem cegueira, mesmo sabendo que ele pede esmolas, o texto não diz, e passando Jesus viu um cego. Quem viu o cego foi os discípulos. O texto não diz, e passando Jesus viu um esmoleiro. Quem via um esmoleiro eram os vizinhos. O texto diz, e passando Jesus viu um homem. Mas Camila, o texto só está dizendo que é homem porque não era mulher. Não é essa a ideia não. O texto está falando homem, e a linguagem no grego está fazendo alusão à sua humanidade, não à sua sexualidade. Mas Camila, o que você está então dizendo? Eu estou afirmando que Jesus está dizendo que ele não observa alguém baseado no que essa pessoa tem, e também não se ocupa a observação baseado no que essa pessoa faz. Quando Jesus passa e vê alguém, ele olha quem essa pessoa é, independente do que ela tem, independente do que ela faz. É a gente que tem mania de julgar as pessoas pelo que elas têm e julgar as pessoas pelo que elas fazem. Samuel entra na casa de Jessé para ungir Davi, rei de todo Israel, mas o estereótipo de rei que ele tem criado na cabeça é um ruivo, alto, forte, bonito. Então quando ele vai vendo Abinadab, Eliabe e Samar, ele pensa, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Vai tirando o chifre de dentro da sacola, vai abrindo a unção para derramar em um deles, e a voz do Senhor brada dizendo, Samuel, não te atentes para a aparência, porque o homem olha a aparência, mas o Senhor prova os corações. O que é que ele está dizendo? O homem conhece a reputação. O que é reputação? Reputação é o que dizem que eu sou. O que é caráter? Caráter é quem sabe, quem Deus sabe que eu sou, independente do que andam dizendo ao meu respeito. O que Deus está dizendo para Samuel? Deus está dizendo, Samuel, para de olhar pelo que ele é do lado de fora, fica comigo porque eu vou te dizer quem ele é do lado de dentro. O que você precisa entender? Que Deus não vê como o homem vê. Para o homem, o que você faz te impede de ser quem você quer ser. Para o homem, as deficiências que você tem te impedirão de viver o que Deus tem para você. As condenações externas, os julgamentos externos vão frear o seu lado de dentro. O que você pensa de si mesmo vai bloquear seu polo criativo, vai bloquear a explosão da sua potencialidade. Então Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, ei, a opinião das pessoas a seu respeito não mudam o que eu sei sobre você. Vou dizer mais, Deus está dizendo,
O que você pensa sobre si mesmo não muda o que eu determinei sobre você. Mãe Camila, o que você está dizendo? Vou falar na primeira pessoa. Jesus me trouxe aqui para poder dizer, diga para ele, diga para ela, que eu sei dele, sei dela, coisas que ele só vai descobrir de si mesmo daqui a 10 anos. E é por causa disso que eu já estou determinando a seguridade do futuro dele, agora, independente de como ele está, independente do que ele tem feito, independente do que ele tem vivido. Você precisa confiar mais em Deus e menos no seu potencial. Você precisa confiar mais em Deus e menos no tamanho da sua fraqueza. Não é o que ele faz, não é o que ele tem. Todos veem um cego, outros veem um esmoleiro. Jesus passa pela mesma pessoa e vê o que ninguém vê. Jesus tem essa característica que mexe com a gente. Você passa por um ponto de prostituição e diz, ah lá uma prostituta. Jesus passa pelo mesmo ponto, vê a mesma prostituta e diz, ah lá uma mulher. Você passa pela porta de uma boca de fumo, pelo calçadão de alguma cracolândia, e você diz, ali um cracudo. Jesus passa pela mesma cracolândia, para diante do mesmo cracudo e diz, aqui um menino. Remanda cantaramasai, telebre ossi cantaramanti colaboraçoria. Jesus não só consegue distinguir a capacidade atual do indivíduo, como determina uma capacidade futura sobre o indivíduo atual. Jesus não só tem a capacidade de passar, por exemplo, por uma mulher adúltera, e você dizer assim, ah lá a mulher, ah lá uma adúltera. Jesus, além de passar por ela e não dizer, ah lá uma adúltera, e dizer, ah lá uma mulher, ainda tem capacidade de olhar para a mesma mulher, atualmente, apenas uma mulher, e determinar sobre o futuro dela algo independente da sua atualidade. Jesus para no poço, conversa com uma que já teve 5 e o 6º não é dela. Os discípulos param no mesmo poço, olham para a mesma mulher e ficam assim, O que ele está conversando com essa samaritana? Ele não só vê uma mulher, como vê uma adoradora. Engraçado como é que Jesus faz tudo no mesmo dia. Restaura a dignidade quando chama de mulher. Restaura-lhe a capacidade quando lhe chama de adoradora. E lhe dá um ofício quando dá a ela condições de voltar pelo mesmo caminho que veio. Pregando e dizendo, vinde e contemplai. Se não é este o Messias, o Filho de Deus que está comigo no poço. No mesmo dia ele perdoa, no mesmo dia ele levanta, no mesmo dia ele comissiona. Qualquer pessoa olharia para ela e diria, ela está acabada, o futuro dela está destruído. Por quê? Por causa do que espera no futuro? Não, por causa do que ela fez agora. Aí Jesus diz, olha para o teu futuro. Não consigo, por quê? Por causa do que eu fiz agora. Todos olham e dizem, é um cego, é um adúltero, é um torto, é um deficiente, é um déficit, é um alienado, é um isso, é um aquilo. Jesus passa pela mesma pessoa, muda o diagnóstico atual e ainda determina um futuro. Por quê? Não é o que você faz, nem o que você tem. Se a lógica aqui é ministrar a graça, não é baseado em quem eu sou, é baseado em quem ele é antes de eu ser quem sou. Falamos ontem à noite sobre Jeremias, quando ele ouviu tudo que Deus tinha para o futuro dele, e ele disse, eu não posso, eu sou uma criança. Como é que Deus responde ele? Antes que te formasse no ventre, sabe o que ele está dizendo? Não tem como você correr agora, porque eu não te garanti baseado no seu nascimento. O que é isso? É a gente entender isso aqui, ó. Deus não permitiu a nossa vida para a gente correr atrás de um propósito, não é assim. Deus, quando idealizou a nossa vida, precisamos entender que a nossa vida só foi idealizada porque antes da nossa vida Deus tinha um propósito. Deus não pensou em mim quando me fez nascer.
O que você está dizendo, irmã? Estou dizendo que Deus pensou em um propósito para a terra. Vamos teatralizar que é para todo mundo entender, até as criancinhas. Vamos supor que tem uma mesa no céu e é dia de reunião na convenção celestial. É engraçada a reunião que Deus faz, porque é só para dizer que Ele vai fazer, que não tem voto, não tem conselho. E Ele diz assim, olha, vou fazer ali uma coisa entre a década de 80 e os anos 2000. Aí, vamos lá, precisamos de 1000 levitas, 1000 crentes, queremos aí, ver aí uma dupla que vai cantar Derruba a Muralha. Grita Israel, que eu gostei dessa música, bota aí, eu quero um homem e uma mulher cantando. Vamos ver então o nome. Jackson tá bom? Tá bom, Jackson tá bom. Thalita, tá bom? Faz os dois se encontrar e casar. Então tá bom. Calma que já tem crente murmurando, dizendo, olha lá, tá querendo pregar predestinação. Não me irrita não, hein? Não, isso aqui é soberania. É aí uma pregadora. Eu quero alguém que de vez em quando irrite de tanto gritar. Bota aí então. Tá. O pai dela vai dizer que o nome dela é Rafael, porque quando ela vier não vai ter ultrassonografia. A mãe dela vai dizer, tá bom, pode ser Rafael, mas bota aí, o nome dela vai ser Camila. Tá bom. Então tá bom. E vai determinando. Agora veja, não determina nome, não determina nascimento, não determina massa informe no ventre de mãe antes de estabelecer propósito. Por que muitas pessoas vivem a vida sem descobrir o propósito? Porque elas querem descobrir que foram feitas, que nasceram para atender alguma coisa que agrade a elas. No dia que elas entenderem que nasceram para fazer alguma coisa que agrade a Deus, tudo que elas fizerem vai dar certo. Tudo que elas fizerem vai dar certo. Porque você não foi criado para cumprir sua vontade, você foi criado para atender um propósito. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que toda permissão de vida nascida viveu para atender um propósito de quem? De quem? Quem tem poder de estabelecer propósitos futuros? Propósitos eternos? Propósitos maiores que nós? Porque as pessoas passam a vida inteira vagueando e não acham propósito para a sua vida. Psicólogos já determinaram por que as pessoas buscam o caminho do suicídio. Porque querem morrer? Não. Porque querem terminar o sofrimento. Sofrimento de quê? De não conseguirem descobrir para que nasceram. Mas Camila, o que você está dizendo? Suas deficiências não são o ponto final que vão determinar que Deus terminou com você aqui, porque você vacilou, porque você é um deficiente, porque você errou. Por quê? Não tem como dar errado. Deus te criou para dar certo. Mas Camila, o que você está dizendo? Deus não te deu vida para descobrir qual era o propósito. Deus teve um propósito e quando Ele pensou no propósito, te deu vida para cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está entendendo mesmo? Então você está entendendo que não interessa se você é gago, não interessa se você é surdo, não interessa se você é mudo, não interessa se você é cego, não interessa se você é esmoleiro, não interessa se você é pobre. Há um propósito antes do seu nascimento e vai dar certo. Olhe para quem está ao seu lado e diga, não é o que eu tenho, nem o que me falta. Diga, não é o que me sobra, nem o que me resta. Diga para ele ou para ela, é quem eu sou, é quem ele quer ser, é quem ele é, em quem eu sou. Presta atenção, já estou terminando. Ninguém pode dizer quem você é. Quem determina a nossa identidade é Deus. Deus sabe quem a gente é. Ô, irmã Camila, minha mulher conhece quem eu sou. Sua mulher conhece porque descobriu.
Você só revela a melhor imagem que você quer que as pessoas tenham de você. Até para sua mulher. É por isso que tem coisas que você faz e ninguém sabe. Tem coisas que você pensa e nem para o mais íntimo você conta. Porque é disso aí que você tem medo que você é de verdade. Satanás tentou uma vez dizer para Deus quem Jó era. Não se diz para quem idealizou meu nascimento quem eu sou. E parece que Deus quer ostentar quem Jó é. E parece até que é Deus que instiga Satanás, dando testemunho de Jó. E ele diz assim, olha isso. Tens tu visto o meu servo Jó? Vai ver, não estava nem olhando. Tem ver que Deus faz isso, né? Vai ver, não estava nem olhando. Tem tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem. Jó é rico, Jó é filósofo, Jó é poeta, Jó é generoso. Nossa, tantos atributos, mas Deus não, ao dar testemunho de Jó, não fala de nada do que ele faz, não fala de nada do que ele tem, diferente dos homens. Jó vai dizer que quando chega na cidade, senta na cadeira, cada um segura a ponta da cadeira, levanta para o alto e ovaciona características do que Jó faz ou do que Jó tem. Jó, o homem dos 1000 camelos, Jó, o homem dos vários banquetes, Jó, o filósofo, Jó, o poeta. Aí Deus vai dar testemunho de Jó a Satanás e não fala nada do que ele tem, não fala do que ele faz, mas usa 4 características para falar de quem ele é. Tens tu visto na terra meu servo Jó? Não há nesta terra homem reto, íntegro, temente, sincero e desviado do mal como meu servo Jó. Satanás, mas também tu serve a ele de balde? O que o diabo está dizendo? Ele é porque ele tem. Mas também, tendo o que ele tem, como é que ele não vai ser quem ele é? Deixa eu tocar no que ele tem, para tu ver quem ele é. É mais ou menos isso. E Deus responde mais ou menos assim: toca no que ele tem, para tu ver quem ele é. Pelo amor de Deus, não se entristeça. Deus só está permitindo que algumas coisas sejam tocadas para você revelar o melhor de você. Ele vai lá e toca em tudo que ele tem. Satanás vai falar no primeiro capítulo do livro de Jó e depois não fala mais. Por quê? Nunca antes na história, depois da ressurreição de Cristo, ele foi tão envergonhado como naquele dia. Porque Jó vai fazer uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer na história. Ele vai adorar e ele vai dizer: Deus me deu e Deus tomou. Na verdade Deus deu, mas quem tomou foi o diabo, com permissão de Deus, mas quem tomou foi o diabo. O texto é claro em dizer que o inimigo vai, derruba a casa, sopra vento, lança fogo, mata filho, uma desgraça terrível. Então ele poderia ter dito: Deus me deu e o diabo tomou, mas bendito seja o nome do Senhor, e continuaria sendo um adorador. Quem está entendendo, diga amém. Mas não, ele vai fazer o inimigo passar uma vergonha que nunca antes eu tinha visto na terra. Ele diz assim: Deus me deu, e Satanás está ao derredor da cerca que Deus criou para proteger Jó, e está ali querendo receber a glória que lhe é devida. Vai lá, Deus te deu, mas eu te rebentei. Vai lá, fala: Deus te deu, mas eu te acabei. Eu destruí. Vai, fala aí, Deus te ajudou, mas eu te desgracei. Aí ele diz, raspando com cacos de telha em meio à dor: Deus me deu, Deus tomou. Como assim Deus tomou? Quem tomou foi eu. Me dá os créditos. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jó está dizendo? Não reconheço o teu governo, não reconheço o teu poderio, não reconheço você como nada. Na minha vida você não fala. Quando eu sacrifiquei para Deus. Quando eu louvava a Deus. Quando adorava a Deus. Então quando me dá é Deus e quando me tira é Deus. Quando eu tenho é Deus e quando eu não tenho é Deus. Eu não te reconheço, Satanás. Falou no capítulo 1. Tem 42 capítulos. Falou de novo? Nunca mais. Pega a mão desse crente aí comigo, pega. Fala para ele ou para ela, diga: deixa ele sem graça. Deixa ele sem graça. Quando tiver, dá glória a Deus. Quando não tiver, diga: é de Deus.
deixa ele sem graça. Aonde estão as mães que podem adorar a Deus? Aonde estão os pais que vão dar glória a Deus? Aonde estão os pastores que vão render graças ao Senhor, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas adversidades? Capítulo 42, agora Jó fala: o Senhor vai dar em dobro tudo que antes ele possuía. Por quê? Porque quem ele é não está baseado no que ele tem. E quando quem você é não está baseado no que você tem, você não depende de ter para ser quem é. Isso é muito bom, porque todo mundo que espera ter para fazer, espera ter para ser, nunca é nada. Porque você não pode esperar ter para fazer, você tem que fazer com o que tem. E não pode esperar ter para ser, você tem que ser mesmo não tendo. Quando você consegue isso, aí Deus traz em dobro para Jó. Por quê? É Deus respondendo a Satanás, porque ele não pode mais falar, mas ainda pode ouvir. O que é que Deus está querendo dizer quando dá em dobro a Jó tudo que antes ele possuía? O que ele está dizendo é isso aqui, ó. Isso aqui é para que você saiba que ele não é por causa do que ele tem, mas ele tem por causa de quem ele é. Deficiências não são o ponto que determinam aonde Deus para na minha vida. Deficiências são o ponto que determinam aonde Deus começa a trabalhar. Presta atenção, porque se de tudo que eu falei nessa 1h15 você não ouviu, guarde isso no seu coração. Suas deficiências, suas falhas, suas guerras, suas batalhas mentais não são o ponto aonde Deus para. São o ponto aonde Deus decide começar a trabalhar. Por isso Paulo vai entender, diante do seu espinho na carne, não era ali que a obra parava, era ali que o poder de Deus se manifestava. Não é a sua força, é a sua fraqueza. Mas Camila, vigia. Será que você não está impulsionando as nossas fraquezas? Não sou eu que impulsiono as suas fraquezas. São as tuas fraquezas que te impulsionam para o seu Deus. O homem era cego, mas Jesus não vê um cego, Jesus vê um homem. E como ele nasceu não determina como ele vai morrer. Como eu nasci só determina como eu começo. Mas por que a gente pega o nosso começo e trata dele como se fosse o nosso? Lhe digo mais para você que está sendo afligido, tentado pelo diabo, porque Deus a ninguém tenta. Deus te trouxe aqui para gravar essa palavra no teu coração, para te dizer que todo o poder que o diabo tem de querer mexer com o seu emocional, com o seu psicológico, é temporário. Mas você precisa parar de dar ao diabo poder permanente, quando tudo que ele tem é apenas poder temporário. A mãe da cananeia diz, diante da miséria, da deficiência, da luta que ela tem em casa: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está. Advérbio de tempo, caráter temporal, falamos sobre isso ontem. Tudo que está não é permanente, é passageiro. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus vai libertar aquela menina por causa da mãe dela. Mas aquela mãe não vai buscar pelos demônios. Aquela mãe vai buscar pela filha. O que ela está dizendo? Independente de como ela está, eu vim buscar por quem ela está endemoniada, isso é temporário. Ela é minha filha, isso é permanente. Endemoniada ou não ela é, cachaceira ou não ela é, viciada ou não ela é, perturbada ou não ela é. O que ela está dizendo? Jesus,
Não me interessa como ela está, eu vim buscar por quem ela. Aquela mãe entendeu que todo o poder que o diabo tinha na casa dela era temporário, era, abre a boca para aprender, era, mas o que Deus tinha para fazer era permanente. Está entendendo o que é que Deus está dizendo? Não importa como você começa, as suas deficiências não dizem como você acaba, elas só têm o poder de determinar como você inicia. Rabi, foi ele ou foi os pais? Isso não é pergunta, isso é julgamento. Por que estão julgando o cego? Porque na verdade a indignação deles não é estudar a vida do cego. O incomum para eles é o que Jesus viu na vida do cego. Por que quando curou o leproso não perguntou nada? Por que quando curou os paralíticos não falou nada? Por que quando tocou e curou todos aqueles que Jesus curava, nunca fizeram tese da vida do cego? Ou dos deficientes? Por que acerca desse eles vão fazer? Por quê? Porque na verdade todos que eram curados iam atrás de Jesus. Esse é Jesus que está indo atrás dele. Detalhe, Jesus parou quando viu ele. Isso aqui me lembra João 15, não fostes vós, fui eu. Eu que vos escolhi, fui eu que te olhei, foi eu. Irmã Camila. Obrigada, pastor. Passou, viu, gostou e ficou. Gostou do quê? De um cego? Não, de um homem. E por que eles especulam? E tem gente aqui que não está conseguindo mais dormir de tanta especulação. Tem pizza na sua na mesa, na hora do jantar, mas eles preferem comer o seu nome. E você está sem dormir, porque te printaram o zap. Te disseram o que foi falado, o que foi visto, e você diz, não é brincadeira não. Quando eu estava largado pedindo esmola, ninguém queria saber de nada. É só lembrar da nossa vida pregressa. Quando a gente está no baile arrebentado, entornando a amarela, ninguém quer saber com que dinheiro você paga. É tu botar uma Bíblia debaixo do braço, das 5h30, 6h30, chegar na igreja, os outros já querem saber se é casado, se não é casado, se está mesmo crente, se não está crente, se o dinheiro que está botando no combustível do carro é dinheiro de igreja, é dinheiro seu, é do trabalho, se o carro é com teu dinheiro, se não é, se é emprestado, se é do vizinho, e de repente o teu nome vira especulação, e os outros querem saber por que é você que está pregando, por que é o outro que está cantando, por que quem está dirigindo ela não é você, por que quem está coordenando é ele, não é você, por que é o nome dele que está na lista e não é o seu, e isso vai perturbando a nossa mente, e vai tirando o nosso sono, e você entrou aqui perturbado, porque foi Jesus te olhar e teu nome virou alvo da especulação teológica, alvo da reunião, alvo da convenção, alvo do congresso, alvo disso, alvo daquilo, e você diz, meu Deus, por quê? É porque eu sou cego? Você pensa, deve ser. É porque eu sou deficiente? É porque eu sou falho? É porque eu sou negro demais? É porque eu sou branco de menos? É porque eu tenho muito dinheiro? É porque eu não tenho dinheiro nenhum? Você começa a querer motivos que justifiquem a especulação das pessoas que não param de comentar a sua vida essa que está para mudar desde que Jesus olhou. E por que é que eles estão especulando? Porque eles estão querendo, na verdade, entender o que foi que ele viu em você, por que ele parou em você. Não é porque tem dinheiro, também não é porque é pobre, não é porque veio de cima e nem porque saiu de baixo. A situação toda é o que é que ele viu nela. Jesus está curando as emoções de alguém agora. Jesus está dizendo, eu não quero você sem dormir. Vai deitar tranquilo, porque quem te guarda não dorme. Vai dormir em paz, porque eu estou guardando a tua moral, eu estou guardando a tua honra. E para! Dá uma ordem expressa de Deus aí a alguém do seu lado e diga, para! Não, isso não é ordem expressa, isso parece uma murmuração. Olha para quem está ao seu lado e diga, para!
de ficar se justificando para as pessoas. Pare de ficar se explicando para quem não vai entender, mesmo que você desenhe. O Senhor está dando uma ordem expressa aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Para! Por que você vai parar? Porque você não pode tentar responder o que nem você sabe explicar. Se a pergunta é, o que ele viu em você? Se você sabe quem você é, como você está e o que você faz, você também sabe que não pode responder essa pergunta. A não ser que você seja tão sincero a ponto de olhar para o opressor e dizer: eu entendo a sua indignação, porque nem eu sei. Jesus vai vir por um caminho desconhecido. Como eu disse, isso não é uma pergunta, isso é um julgamento. Ele ou os pais? Jesus diz, nem ele nem os pais. Isso aconteceu para eu começar a trabalhar. Ele ou os pais? Eu entendo quando a indagação vem de fora. Eu não entendo quando a indagação é nossa. Quando você permite, quando você coloca Deus dentro da sua caixinha, e diante das suas deficiências você começa a desacreditar que é impossível viver o que Deus tem para você, porque só tem dois caminhos: ou Deus faz assim ou Deus faz assado, ou é dessa ou é dessa maneira. Mulheres que sabem orar e usam a prática da oração para falar tudo errado. É Deus, porque eu já estou orando. Ou Deus tira ele, ou Deus tira eu. Ou vai embora ele, ou vai embora eu. Ou Deus leva ele, ou Deus me leva. Outros que dão a Deus opções sobre o chamado. É Deus, porque ou eu largo o trabalho, ou eu vivo o chamado. Ou eu vivo o chamado, ou eu largo o trabalho. Mais legal ainda são os mais jovens, os adolescentes dessa geração, que vez ou outra oram e dizem: Senhor, eu larguei tudo para te servir. A primeira coisa que eu já me pergunto é: tudo o quê? Mas amém, é o seu tudo. Mas vez ou outra alguns aparecem, dizem: irmã, eu larguei tudo para viver o chamado. Eu larguei estudo, eu larguei o quê? Larguei, irmão, eu parei na 5ª série. Eu disse tudo isso porque Deus te pediu, não foi? Foi, eu digo, mentiroso. Irmão, se você é o mais novo de seus irmãos, extrema pobreza, tinha que escolher entre trabalhar e sustentar a família, aí é outra história, não tem nem por que justificar disso aqui. Vivemos essa realidade brasileira. Agora, minha geração, com tanta opção de estudo, dizer que largou porque Deus pediu, não. E aí a gente começa a querer abrir opções para Deus, ou é isso ou é aquilo, ou é assim ou é assado. O que é isso? É pegar Deus do auge da sua glória e trazer Ele para a sua caixinha de opções. É, Senhor, porque ou o Senhor cura ele, ou o Senhor cura a mim. Ou o Senhor faz assim, ou o Senhor faz assado. O Senhor está dizendo: você tem que parar de me tirar daqui para resolver essas tuas questõezinhas aí. Porque essas tuas questõezinhas são muito limitadas. Você vem bater pezinho no monte comigo para poder dizer: é Deus, porque o Senhor me justifica, o Senhor me mata. É tirar Deus do auge da sua glória, botar Deus na sua caixinha de opções e dizer: só tem 2 maneiras. E se o Senhor hoje te disser: só tem uma, e não é nenhuma que você conhece?
E se eu te disser que nessa noite, o milagre que Deus vai fazer, vai vir encaminhado, encomendado por uma surpresa? Aí eu vou profetizar de novo, porque teve gente que teve fé para receber. E se eu te disser que o milagre que Deus vai fazer na sua vida será encaminhado por uma surpresa? Efeito surpresa. Quem aqui já teve uma festa surpresa? Levanta a mão. Aí é muito legal. Aí a luz fica apagada, a gente chega em casa achando que todo mundo esqueceu, e daqui a pouco alguém acende a luz, a gente toma um susto e a multidão grita dentro de casa: surpresa! E a gente quase morre do coração. Jesus está dizendo: não vai morrer não, mas que vai levar um susto, vai. Eu vou entrar por um caminho que você não espera. Jesus olha para os discípulos e diz: nem ele, nem os pais. Se fosse prova de múltipla escolha, teria assim: opção A, ele; opção B, os pais dele; opção C, nenhuma das alternativas acima. Jesus diria: marque a C. Por quê? Porque não sou eu que vou vir para cá. É ela que vai sair daqui e vai começar a entrar na minha atmosfera, no meu campo. Eu provo o que eu estou dizendo. Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 4. Jesus está falando com a samaritana. Ela quer se arrepender e quer pedir perdão, mas não sabe como. Aí Jesus senta junto à fonte, chama a mulher, fala da água. Ela fala que não quer da água, ele conversa com ela. Aí daqui a pouco ele diz: então tá bom, eu vou te dar água da vida. Aí ele diz: então chama teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Aí ele diz: tu disseste bem, porque tu já tiveste 5. O 6º que tu tem agora não é teu marido. Aí ela diz: vejo que és profeta. Olha que mulher sábia. Se é profeta, vai saber responder minha pergunta. E qual que é a pergunta dela? Ela quer pedir perdão, mas não sabe aonde. Ela diz assim: parece que está fugindo da conversa, né? Aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Ela não está fugindo da conversa. Agora que o pecado foi confessado, ela quer saber aonde leva a oferta para a expiação do pecado confessado. Então o que ela está dizendo é, nas entrelinhas: aonde eu levo oferta para a expiação desse pecado que eu acabei de confessar? No templo ou no monte? Aí Jesus: nenhuma das opções acima. Olha como ela é limitada. Eu peço perdão no templo ou no monte? Olha como é que a limitação dela encarcera a vida dela. Isso, pastor Josué. Jesus vai querer dizer o seguinte: pegou para você, né, minha filha? Porque no templo você não entra, e no monte Deus não recebe. No monte tem outros ídolos, Deus não está lá. No templo ela é samaritana. Aonde uma samaritana vai entrar no templo em Jerusalém? No templo você não entra, no monte Deus não recebe. É você dizendo: ou tu faz assim ou tu faz assado. Aí Deus não faz assim nem assado, você diz: acabou. Deus diz: acabou para você, começou para mim. A hora vem. O que ele está dizendo? Tu vai ser perdoado agora. Em que os verdadeiros adoradores aqui são pecadores arrependidos. Ele está dizendo: eu aceito a tua oferta. Já que liberaram as crianças, papai e mamãe segura as crianças, tá bom? Para a gente terminar bonito, igual a gente começou. Porque melhor é o fim das coisas do que o início delas. Vai ver as tia que não aguenta ficar depois de 9h15. Falou: dá essas crianças para os pais dela, que o plantão já estourou. Ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele tem o sangue. Ele perdoa ela na hora. Irmã Camila, o que você está dizendo? Você está achando que Deus vai vir por um caminho que você espera. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: eu virei por um caminho que você não imagina. Jesus joga a lama nos olhos do cego, suja os olhos do cego, e sai o cego tateando, procurando o tanque de Siloé. Vai e lava-te. Aí eu te pergunto: quem curou ele? Jesus ou a água do tanque de Siloé?
Quem curou ele? Jesus ou a água do tanque de Siloé? Amém. Então Jesus curou quando jogou a lama, sim ou não? Sim ou não? E disse: lava-te. Então ele está curado desde a hora que Jesus o tocou, sim ou não? Sim ou não? Só que como Jesus o curou com lama, mesmo estando curado, ele não sabe que está. Já está curado, mas não sabe. Já está enxergando, mas não pode ver, porque seus olhos têm. Vai tateando para o Siloé. Às vezes a gente está curado e ainda não sabe. Mas mesmo sem saber, se alguém olhasse ele na rua, indo para o tanque de Siloé, era possível que alguém dissesse: ô cego, está sujo. Eu imagino ele respondendo: fique tranquilo, porque quem jogou a lama também me disse onde lava. Quem jogou a lama também me disse onde cura. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Jesus não te chamou para te deixar no meio do caminho. Jesus te chamou e vai concluir a boa obra que ele começou. Ainda está difícil, ainda está sujo, ainda está doendo, mas já está no caminho do milagre, já está no caminho da evidência, já está no caminho certo. Olha para quem está do teu lado e diga: estou sujo, mas estou no caminho. Estou com lama, mas estou no caminho. A cura vai ser completa nessa noite. A obra vai ser completa nessa noite. Quem acredita fica de pé num salto de glória. Aleluia. Por que a gente está aqui agora? Porque a palavra de Deus está aqui agora. E não tem lugar para ir quando a palavra de Deus está em movimento, a não ser a minha vida. Eu quero ser alcançado pela palavra. Há uma grande obra que o nosso Pai que está no céu está fazendo aqui e agora. Que obra é essa? Ele vai curar aqui deficiências em áreas que não podem ser vistas, mas que são reais. Irmã Camila, como é que eu sei que Ele vai fazer essa obra em mim? Porque Ele sabe que você é a pessoa que vai dar testemunho do que Ele fez. O cego vai lá, se lava no tanque de Siloé. E o que você acha que é a primeira coisa que o cego vê depois que ele se lava? Eu ouso dizer que ele vê ele mesmo. Sabe por quê? Porque tem um espelho, chamamos de espelho d'água. O buraco no tanque cria esse efeito. Então ele está percebendo que conforme as águas vão parando de se mover, elas começam a refletir qualquer coisa que esteja sob efeito da luz solar. Alguém que nunca se viu na vida, agora vai poder se enxergar. Engana-se quem pensa que ele quer ver alguém. Quando você é curado, quando você é liberto, você entende que a lama que foi colocada em você não é para reparar o defeito do outro, mas é para começar a ver os seus. O homem foi curado, e eu imagino que a primeira coisa que ele quis ver, pastor Moisés, foi ele mesmo. Por quê? Porque não tem cura, não tem nível de santificação que nos eleve a tal ponto de querer usar o que Deus nos deu para acusar os outros. O que Deus nos dá é para derrubar os outros, é para levantar a gente, para que a gente tenha condições de levantar outros. Sai o homem dali enxergando, diga glória a Deus. Sai o homem dali enxergando, diga glória a Deus. E dizem ao esmoleiro: eu acho que é o cego. E ele diz: sou eu. A gente tem vergonha quando alguém lembra do nosso passado, né? Mas ele entende que a vergonha do passado dele é a glória do Senhor. Sou eu mesmo. Mas vem cá, não é aquela ali que fazia ponto? Sou eu mesmo, missionária para a glória de Deus. Ah, rapaz, aquele ali não era o dono da boca? Sou eu mesmo, mas agora essa boca só dá glória a Deus e aleluia, sou eu. Mas não
não era aquela ali que arriava despacho na casa da mãe. Sou eu, mas agora eu só desfaço as obras do diabo na autoridade do nome de Jesus. Sou eu. Aí dizem, chama ele, quero ver se era cego. Rapaz, você era cego? Sim, senhor. Não acredito. Quem não acredita no que Deus faz, desfaz o que a gente diz que Deus fez. Você diz assim, ó, eu era maluco, Deus me curou. Quem crê em Deus diz, glória a Deus. Quem não crê disso não era doido não. Ele diz assim, ó, rapaz, eu tinha uma empresa, a empresa quebrou, eu fali, zerei. Só que o cara vê um Rolex no pulso do outro. Diz, rapaz, tu acha que quem tem um Rolex hoje já foi pobre um dia? Isso nunca foi pobre desse jeito não. Quem não crê no que Deus faz hoje, para não dar glória a Deus, desfaz do lugar que a gente diz que estava. Ele não era cego, não. Chama o pai e a mãe que eu quero ver se era cego mesmo. Pai, mãe, ele era cego? Ele era cego, sim senhor. E como é que ele foi curado? Aí ele é adulto, você pergunta para ele. Chama ele de novo. Chamaram o homem segunda vez. Chamaram para dar testemunho. Olha para cá. Chamaram para dar? Chamaram para dar? Está na hora de você começar a abrir essa boquinha santa e começar a falar das coisas que Jesus fez quando te encontrou cego, pobre, miserável, largado no caminho. Chama ele segunda vez. E chamaram ele. Aí começa a entender por que Jesus escolheu ele. Fala aí de novo, como é que você foi curado? Aí ele diz assim, de novo vocês querem ser discípulo dele? Eles diziam assim, nós não, nós somos discípulos de Moisés. Ele diz assim, já falei, o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Sabe o que ele está dizendo? Ele começou e eu terminei, ele abriu o texto e eu encerrei. Ele está dizendo, ele fez a parte dele e eu fiz a... Eles dizem assim, dá glória a Deus, quem te curou foi Deus. Porque esse homem que tu está dizendo que te curou, você é pecador. Resposta final dele, se é pecador ou não, não sei. Isso aqui, como diria a minha avó, é um tapa com luva de pelica. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, quem fala do que não sabe é vocês, eu só falo do que eu sei. Eu só falo do que eu vivi. Esse povo que mete malho em crente, mete malho em pastor, mete malho em culto, eles falam do que ouve, fala do que fulano disse. A gente fala do que a gente vive, a gente fala do que a gente ouve de perto, a gente fala da experiência que a gente teve. E Jesus trouxe alguém aqui para dizer, conta da tua experiência. Fala do que eu fiz na tua vida. Fala para tua família o que você sentiu quando eu te toquei. Para de deixar eles falarem o que não sabe diante de quem experimentou. Por que você está deixando quem não sabe falar? E você que viveu não abrindo a boca? Vai embora daqui. E ele vai embora. O camarada não podia entrar porque era cego. Agora que ele vê, expulsam ele da sinagoga. Tu acha que ele está preocupado? Tá nada. É tipo assim, não me deu moral quando eu estava na... Sai. Tem gente aqui que vai ser expulso depois de uma experiência. E você vai pensar assim, perdi um lugar. E Deus te trouxe aqui para te dizer, não, é porque você não se encaixa mais lá. Por Deus do céu, diante do seu altar, eu fecho aqui. O homem sai expulso da sinagoga. Do lado de fora tem um homem, é Jesus, mas ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque quando Jesus o encontrou, ele era... E quando Jesus o curou, jogou lama. Então ele já estava vendo, mas não podia enxergar. Jesus está do lado de fora, é Jesus, mas ele não sabe que é Jesus. Olha isso, gente. Sai o cego expulso da sinagoga. Está diante daquele que é a porta.
Para de ficar triste porque portas se fecham depois que você é curado. Para de ficar triste que algumas portas, alguns convites para o Natal esse ano não vai chegar depois da experiência. Mas não tem problema, Jesus está dizendo, as portas que se fecham atrás de você não se comparam à porta pela qual você está prestes a atravessar. Ele para do outro lado, Jesus está na porta, olha para ele, e esse Jesus é terrível. E trata ele como se não conhecesse. E diz assim: homem. Irmão, esse Jesus, olha, eu vou te falar, ele não é gente não. Homem, tu crê que o homem que te curou é o Filho do Deus vivo? Aí outro, que também quer ter certeza. Porque o texto diz que ele era cego, não diz que ele era surdo. Jesus falou perto dele: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então ele ouve bem, e quem tem uma deficiência numa área, fica melhor na outra. Só que ele quer ter certeza. Aí ele diz assim: como crerei se não sei quem é? Aí Jesus diz para ele: sou eu. Aí ele diz: creio. Creio por quê? Porque tu está dizendo que é Jesus? Não. Eu creio em você agora por causa do que eu vivi antes, quando eu não te via. Qualquer um poderia chegar e dizer: eu sou Jesus. Isso faria ele crer? Não. Ele não está dizendo creio porque você está falando que é você. Ele está dizendo creio por causa do que eu vivi antes com você. Creio por causa da lama. Creio por causa do tanque. Creio porque eu era cego e agora te vejo. Por isso creio. Não creio por causa do teu nome. Creio por causa do que tu fez. Então por isso eu respeito o teu nome. Mas Camila, o que você está dizendo? Tem cego hoje aqui que já conhece Jesus, só que quando foi tocado, curado, era cego e não pode ver. Aí hoje ele está aqui para te dizer: quem te livrou daquele carro que capotou 16 vezes fui eu, só que tu não me viu porque tu era cego. O que você tinha de especial naquela roda de amigos de final de semana, para eu tirar você de lá e trazer aqui para essa noite, e para todos eles terem se perdido e você ter ficado aqui? O que tinha de especial para a bala ter entrado na cabeça de um, de outro, e só você ter pego o tiro de raspão para estar aqui nessa noite? Está dizendo: rapaz, fui eu que já era contigo, mas tu não me via porque tu era cego. Só que agora você não é mais cego, você está diante da palavra. O que você acha? Você que ficou internado, gente com menos problema do que você tinha morreu na tua frente, você está hoje nesse culto. Era Jesus que te levantava, só que você era cego e não via. Ele está dizendo: eu já te conhecia quando você não me enxergava. Eu já te livrava quando você não sabia quem eu era. Eu já andava contigo quando você não tinha condições de andar comigo. Fui eu quem te livrou. Fui eu quem te curei.